e por aqui a gravação. Comecei a gravar agora, tá, pessoal? Então, o fornecedor é um ponto importante, é um ponto importante de ligação da nossa empresa, né? Então, o que é importante nessa linha do fornecedor, né? É a gente conhecer a importância da cadeia de suprimentos, né? Então, o fornecedor, o que ele é? Ele te fornece suprimentos, né? Então, a gente precisa ter uma visão de como que essa cadeia, se a gente tiver essa visão da cadeia de suprimentos, de todo o trajeto que faz a matéria-prima até chegar na nossa empresa, a gente vai conseguir fazer uma gestão interessante, né? Para que a gente tenha benefícios para o nosso negócio, né? Então, aqui tem até aqui tem até um desenho, né, de como um exemplo, né, de uma cadeia de suprimentos, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a matéria-prima, pode ser alguma coisa ligada a petróleo, extração de petróleo, ou qualquer tipo de extração. A gente tem aqui um fornecedor que faz um trabalho em cima dessa matéria-prima, né? Aí passa o produto para o fabricante, o fabricante faz tem o trabalho do transportador de logística, aí vai para a loja do cliente até chegar no consumidor. Então, esse aqui seria um modelo de cadeia de suprimentos, né? A gente chega lá desde do início da extração do petróleo, alguma coisa, se a gente está falando alguma coisa de emissão de plástico, se o consumidor aqui comprar plástico, alguma coisa, mas aí dá todo o caminho ou toda a ligação que tem nas empresas. Então, é cadeia, né? Porque uma empresa depende da outra. Se uma empresa falhar, né? Ou se algum desses pontos falharem, vai ter um impacto no nosso negócio, né? Então, a gente teve recente, né, um exemplo da greve dos caminhoneiros, né? O que aconteceu? Você tem aqui o caminhãozinho, né? Os caminhoneiros pararam, o fabricante fabricava aqui o produto, né? Só que o transporte dos caminhoneiros, né? Então, por isso que a cadeia de suprimentos ela tem que funcionar de toda forma e toda interligada, e uma depende da outra, cada posição da cadeia, e tem que funcionar como se fosse um reloginho, né? Professor, Oi. normalmente a logística que é responsável pela cadeia de suprimentos? Sim, a área de logística ela é responsável, né? Ela participa dentro da cadeia. Quer dizer, dependendo da empresa, né? A logística ela é responsável, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Que é o Supply Chain Management, né? Então, existe uma área dentro da empresa que cuida da cadeia de suprimentos, mas dependendo do porte da empresa, é a área de logística especificamente, né? Às vezes você tem uma empresa que não é tão grande, a logística toda cuida da cadeia de suprimentos, tá? Ah, tá ótimo. Então, Bo- eles comentam... Oi? Oi, boa noite, professor. É só Boa noite. para um adendo aí na pergunta, eu acho que é a Raíssa pela voz. Apesar da logística fazer parte e ser responsável, eles são distintos, né? Sim, são distintos. O que acontece aquilo que eu falei. Se você tiver uma empresa não muito grande, pode ser que a área de logística ela cuide de toda a sua cadeia de suprimentos, né?
mas normalmente você tem uma área específica que cuida e aí interage com a logística, tá? Tá. Depende muito de cada empresa, tá? Mas eles estão muito interligados, a cadeia de suprimentos ou o supply chain manager, né? Eles estão interligados, tá? Então, no livro comenta com a gente que foi nos anos de 1990 que as empresas começaram a se preocupar com a gestão da cadeia de suprimentos, né? Que passou a ter importância. No Brasil, essa preocupação também teve maior destaque no final dessa década, né? Fruto da logística, né? Integrada e da preocupação com o melhor atendimento da... Agora tá com um delay, né, para aparecer, né? Então, no Brasil, essa preocupação teve maior destaque no final da década de 90, fruto da logística integrada e da preocupação com o melhor atendimento das necessidades do consumidor. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né? A gente tem aqui o fornecedor, vocês estão vendo aqui uma madeirinha, né? E aí vai para a indústria, vai para a distribuição, vai para o varejo, vai para o consumidor, e aí você vem retornando com o quê? Com os pagamentos, né? Porque tem que chegar no fornecedor inicial, tem que chegar o pagamento, né? Então, esse por isso é que se forma a cadeia. Todos, um depende do outro, né? Para chegar no consumidor, mas também para depois o, o valor monetário chegar lá no fornecedor inicial, né? Não mudou o slide ainda não, né? Mudou. Mudou? Mudou, Então, professor. tá. Então, agora foi. Esses autores, né? Eles comentam, fazem um comentário sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Então, aqui eu pus um adendo aqui, está em azul. Em vários lugares do livro, né, o supply tá escrito errado, tá? Essa aqui é a forma correta de escrever o supply chain, né? Então, supply de suprimentos, né? E tá errado. Aqui é na página 82, mas tem vários lugares, depois você dê uma olhada, ele tá escrito com L aqui no segundo P. Na verdade, essa aqui é a forma correta de escrever, tá? Então, o supply chain de uma empresa pode ser compreendido como uma rede de organizações e processos de negócio, né? Então, aqui agora respondendo a pergunta, né? No caso, aqui o supply chain management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ele precisa ter alguém que faça o gerenciamento, né? E ele é uma rede das organizações. E normalmente quem faz esse gerenciamento é a empresa maior de toda a cadeia, né? Então essa empresa ela tem uma área de gerenciamento da cadeia, porque se ela é maior, ela é mais interessada que a cadeia funcione, né? Então, é nessa linha que se trabalha, né? Então, existe uma área chamada Supply Chain Management. Então, as empresas todas têm, que trabalham com cadeia de suprimentos, têm uma área de gerenciamento, mas ela também precisa ser gerida por uma empresa fora que tem uma visão de todas as empresas que estão ligadas na cadeia. Então, cabe à cadeia realizar a interligação de fornecedores. Ela vai
ela vai fazer interligação de fornecedores, instalações de indústrias, centros de distribuição, lojistas e clientes para possibilitar o fornecimento de mercadorias e serviços, né? Então, quer dizer, a cadeia a gestão da cadeia se preocupa em tudo isso, né? Interligação de fornecedores, quer dizer, se a gente estiver pensando numa rede de supermercado, né? Quantos fornecedores tem num supermercado, né? Então, precisa ter alguém que vai fazer essa interligação dos fornecedores. E aí, controlar a entrega, né? Imagina se todos os fornecedores entregar num centro de distribuição do supermercado, vai ficar inviável, né? Então, tudo isso quem controla é o supply chain management, né? E se você vai até ter todo o controle em cima do centro de distribuição e todos os pontos envolvidos nessa cadeia, tá? Aí começam, vocês já começam a pensar, né, como fazer o gerenciamento de uma cadeia de suprimentos se não fosse através de tecnologia, né? A coisa ficaria bastante difícil. Então, na visão do Soror, né, e outros autores que estão ligados a ele, né, então, aqui ele coloca uma definição, né? Pode-se compreender a cadeia de suprimento como a integração de processos que tem como objetivo não apenas atender ao consumidor final e fornecedores, mas de agregar valor em informação dos produtos e serviços. Já ouviram falar o que é stakeholders? Sim, pessoas envolvidas. Os stakeholders são as pessoas responsáveis pelos negócios, né? Então, o que é agregar valor, né? A gente, com uma mesma quantidade de esforço, a gente vai ter um valor melhor em determinado trabalho, em determinado processo, né? Então, e aí a gente tem os donos, os stakeholders, que estão os donos dos processos, né? Vão ficar mais bem atendidos, tá? O Supply Chain Management, ele tem o objetivo básico de buscar a maximização e a criação de sinergia das partes envolvidas na cadeia produtiva, né? E para que haja um atendimento mais eficiente e eficaz, com menores custos das necessidades do consumidor. Então aqui a gente tem até um desenhinho, né, que simboliza mais ou menos isso, né? Imagina se fosse uma pessoa sozinha querer pegar essa fruta, né? Como que ela faria o esforço? Tinha que pôr uma escada, tal. Então essa aqui é mais ou menos uma noção do que a cadeia de suprimentos faz. Então todos os envolvidos na cadeia, cada um vai dar sua contribuição para que o produto chegue correto no fornecedor, para que o produto chegue a tempo, né? Para que tenha um menor custo, né? Porque aí você pode negociar uma melhor forma de você transportar, você vai ter um menor custo, tá? Então, essa é bem claro aqui, né? O objetivo é buscar a maximização e a criação de sinergia das partes envolvidas. Então, cada um vai dar o seu melhor para que você tenha menores custos e satisfação do consumidor.
Então, dentre as possíveis eficiências do supply chain management, a gente pode elencar, né? Reestruturação de fornecedores, redução do número de fornecedores por meio de escolhas adequadas, fruto de uma reestruturação que possibilita o gerenciamento de matérias-primas de forma mais em aprofundamento das relações entre os envolvidos. Então, o que ele fala aqui? Redução de fornecedores. A partir do momento que você cria um grupo para você trabalhar, você não vai ter que ficar, quando você for fazer alguma aquisição, você não vai ficar porque não esse é um ponto importante, porque é trabalhoso você tá toda hora ter que escolher um fornecedor novo, né? Estão me ouvindo? Professor, o áudio quando o senhor fala no meu tá bem ruim. Eu não sei se é o meu, mas tá parecendo a Dory do Procurando o Nemo. Meu também tá assim, não tá dando para ouvir nada que ele tá falando. Tá ruim, é? Tá falhando. Às vezes. Às vezes Às não, vezes, não dá para entender. eu tô achando que a linha, um pouco antes eu estava conversando com o pessoal do TCC, né? E também não estava muito boa, não. Vai ficando ruim, vocês vão falando. É que eu estou acompanhando com vocês estão vendo o slide ou não? Sim. Sim. Dentre as possíveis eficiências. Só o professor que está falando estrangeiro, baleia. Vamos ver se melhora a linha aí, né? Então, estamos na roça. Vamos falando aí, pessoal. Se não estiver ouvindo, vai dando um alô que a gente dá uma paradinha. Melhorou? Agora tá nítido. Deixa eu ver se tá péssimo, professor. Deixa eu ver se é o... É que eu estava com outro computador ligado, porque eu não fico... Às vezes eu não fico... Oi? Tem horas que não dá para ouvir, ele fica cortando. Praticamente ouve todos os momentos. Tá. Vamos lá, vamos em frente, vamos ver. Eu desliguei o outro computador que eu tinha, vamos ver se... Porque eu estava com outro computador acompanhando a mudança das telas aí. Vai ver que o 2 fica atrapalhando. Bom, vamos lá. Então, o que ele fala? A gente fala aqui, né? Falando em cima dos fornecedores, a partir do momento que você participa de uma cadeia de suprimentos, você define 2 ou 3 fornecedores para aquilo que você está comprando, porque já foi negociado. Então, você não precisa ter um grande número de fornecedores. Então, o pessoal de compras que trabalha com um grande número de fornecedores, eles têm um trabalho grande para ficar fazendo cotações, para ficar avaliando quando o fornecedor vai entregar. A partir do momento que você cria essa cadeia de suprimentos, você já tem os fornecedores ligados a contratos, né? E com isso você tem uma redução do número de fornecedores e você tem uma facilidade na administração da sua empresa, tá? Então, esse é o que ele aponta na eficiência do supply chain, né?
Professor, uma pergunta. Integração da infraestrutura. Pode falar. Tá, então, o supply, ele também tem a mesma função do ERP quando no sistema já funcionando na empresa que o senhor falou dos fornecedores. Eu trabalhei em 2 empresas que tinha o ERP. Só que assim, quando a gente tenta minimizar o número de fornecedores, fica mais fácil quando eles também têm o mesmo sistema que a gente. Isso. Deu para entender, né? O que eu tô querendo saber? Deu para entender. Isso que você falou, a gente vai ver um pouco para frente, que ele vai falar as dificuldades de você implantar. Mas continua. Era só sim. isso ou não? Tá. Sim, só então, isso. Obrigado. Não, mas então o que acontece? Você só consegue reduzir o número de fornecedores desde que esteja todo integrado, desde que você tenha contratos. O mais importante é você ter contratos, né? E as grandes empresas trabalham em cima de contratos. Você faz integração dos sistemas para facilitar a comunicação. Então, são diversas variáveis que você precisa ter para fazer a integração da cadeia de suprimentos, né? Não é só querer ter, você precisa ter com que as empresas tenham interesse em participar, entender o benefício, né? Mas não é fácil integrar muitas empresas, porque cada uma, é como você falou, cada empresa tem um sistema diferente e fazer essa interligação de sistemas é muito difícil, porque às vezes você tem um produto, né, que na sua empresa ele tem uma forma de colocar o código, né? Na empresa do fornecedor, a forma de colocar o código é outra. Então, como você vai passar automaticamente para esse... vamos supor que você está falando, eu vou comprar uma garrafinha de água, né? Para mim, o código da minha empresa é 123. E na empresa do fornecedor é XAB. Como que você vai falar? Eu quero comprar 10 garrafinhas. Você vai mandar para ele uma informação, ele não vai conseguir entender, ele vai falar, o que é o 1, 2, 3? Então, essa integração é muito complicada, né? E o que ele está falando aqui, né? A integração de infraestrutura com o fornecedor e o cliente, o que possibilita à empresa a reposição automática de determinados produtos e matérias-primas. Então, você tem interligação, ou ter alguma coisa no meio do caminho onde você precisa, um jargão, né, que a gente fala depara, então é desse tipo de código para aquele código para que a coisa funcione, né? Então essa interligação não é fácil. Não é fácil não, porque você tem uma empresa que utiliza um sistema que foi desenvolvido na empresa dela, tem uma outra empresa que comprou um sistema americano, tem outra que comprou um sistema alemão, tem outra que comprou um sistema brasileiro, tem uma que tem sistema em planilha Excel. Imagina para você fazer todos esses sistemas conversarem, né? Mas é esse ponto que ele fala, a infraestrutura precisa estar bem redonda para você fazer a interligação, né? Um outro ponto que ele aponta, né, para a gente é o desenvolvimento de novos produtos. Então, você tendo uma cadeia de suprimentos funcionando, né, você pode trabalhar com as empresas que são parceiras, cada um da sua parte,
para desenvolver novas formas, né? Você pode, de repente, você tem um fornecedor que você está totalmente interligado com ele, e aí você vê uma possibilidade de melhoria de um produto, você começa a ter esse relacionamento de alimentação de ideias para esse. E aí você tem a facilidade de desenvolver novos produtos, né? Então, essas vantagens da cadeia de suprimentos. Né? E os novos produtos em menor tempo e com custo de participação das informações entre fornecedores e clientes. Muito mais você tiver controle, Professor, contato péssimo. com os fornecedores. Professor, tá travando. Ao ponto que anda, né? No problema. Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Melhorou? Fala de novo para ver. Tá. E aí, melhorou? Eu perdi a tela, o meu. O meu também saiu. Voltou? Não, Voltou? Não. ainda Não. não. Esse era o meu medo, né? Paciência, paciência, gente, estamos chegando. Voltou? Ainda não, meu. Já não? Meu também não. Esperar um pouquinho se dá devagar ou não? Eu vou sair e voltar, tá, pessoal? Fiquem aí. Tá Tá bom. bom. Voltou a imagem. Beleza. E a voz? Minha voz continua as mesmas? Normal para mim. Também. Mas os meus cabelos... Então, vamos lá. Então, quais os pontos críticos para a gente implementar o supply chain, né? Então, A imagem primeiro... Voltou? Uhum. O meu não aparece, Pode ser não. que tenha um... O meu tem. Tem, né? Eu vou sair e entrar de novo. Ele vai devagarinho. Então, um primeiro problema é a complexidade quanto ao conceito e aplicação de forma estratégica integrada, né? Então, esse autor Fleury, ele fala que os desafios podem ser de sistemas internos e sistemas externos, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Imagina a gente... É mais ou menos isso que acontece, né? Você começa a fazer uma ponte de dois lados, né? Quando chegar perto, você não consegue integrar, né? É mais ou menos, você não consegue ligar. Dá uma olhada como está torta a ponte aqui, né?
E isso acontece também no supply chain, né? Então, se você não tiver um bom relacionamento entre todas as empresas e como que vai trabalhar, você vai trabalhar com as informações parecidas como está nesse desenho, né? E a gente pode ter problemas internos da empresa, né? A empresa da gente, e também os problemas externos. Aqui a gente poderia, essa parte desse desenho, a gente poderia estar falando que são problemas externos. Cada empresa trabalhando do seu lado para fazer as informações e chega na hora de implantar, está nesse aqui, né? Tá torto aí a ponte, né? Com relação aos sistemas internos, né? A gente pode falar que pode ser um ponto de uma adoção de uma visão sistêmica, na qual o resultado do grupo seja mais importante que os resultados individuais, né? Então, que esse desenho aqui mostra, né? Às vezes tem uma pessoa uma pessoa pode impactar, né? Numa implantação. Ele, ele começa Começou a falhar de novo. de informações, ele vai perder. Oi, voltou? Professor, a conexão tá ruim mesmo de novo. Tá ruim, né? Tá falhando. Vamos tentar, tá? Vamos devagar que nós vamos chegar lá. Não, a gente avisa só para saber. Tá, vai avisando, vai avisando. Uhum. Então, o que a gente pode ter numa empresa, né? Uma pessoa, né? Que você tem todo o grupo tentando trabalhar nessa integração, né? De fazer um supply chain, né? E é uma pessoa só querendo não passar informação. Então, quer dizer, o resultado do grupo tem que ser mais importante que os resultados individuais, né? Na parte de sistemas externos, eles relacionam-se com a gestão do relacionamento e das expectativas dos acionistas e dos stakeholders, né? Então, tem que haver muita negociação entre as empresas, né? Você vai precisar adaptar alguma coisa, né? Não quer dizer que, olha, eu mando, vai ter que ser desse jeito. É mais ou menos como um casamento. Cada um vai ter que ceder um pouco para poder a coisa ir para frente, né? Então é bem essa linha que ele comenta aqui com a gente. É relacionamento. A empresa tem que estar interessada e sabendo que vai ter que ceder um pouco. Não vai poder seguir o padrão dela. Meu padrão é esse, vai ter que seguir esse. As empresas vão ter que ceder. É bem nessa linha que está demonstrando aqui para a gente, tá? O planejamento e a reengenharia da cadeia de suprimentos, a interligação da cadeia deve ser feita em 3 momentos, né, que eles apontam para a gente. Vamos ver quais são esses 3 momentos, né? O primeiro refere-se à identificação do fornecedor crítico que agrega valor à cadeia, né? Então, o que é isso? O que é o fornecedor crítico, né? Então, é aquele que tem maior volume, é aquele que pode ter maiores problemas, o que a gente fala que é o elo mais fraco, né, da cadeia. Aquele que, se tiver um probleminha, para todo mundo, né? Então, é aquele que trabalha 100% da produção dele, então ele não tem um espaço para nenhum problema. Então, vamos dizer que ele tem 100 máquinas trabalhando na empresa e para atender toda a cadeia, precisa que as 100 máquinas estejam funcionando junto.
Então, não tem uma margem de segurança se uma máquina quebra, precisa parar para fazer alguma coisa. Então, esse vai ser o fornecedor crítico. Então, a partir do momento que você define todas as empresas que vão estar trabalhando nessa cadeia de suprimentos, a primeira coisa é definir, as empresas vão fazer levantamento e vão ver qual que é aquela mais crítica. Para quê? Para que façam, se invista, né, em procedimentos para que não atrapalhe o andamento da cadeia, né? Ô, professor, nesse caso, Vai. de fornecedor crítico, nós poderíamos até utilizar em caso da pandemia, onde grandes empresas tiveram que se reestruturar e eles se propuseram a ajudar em produzir álcool gel, em produzir as máscaras. Talvez isso também poderia ou não? Na verdade, qualquer situação crítica assim, ela não entraria nessa linha, né? O que foi feito no caso da pandemia foi feito todo um redirecionamento, né? O que a gente podia pensar, se a gente for trazer o exemplo da pandemia, né? A gente poderia pensar no caso dos hospitais, né? Uhum. Então, o que acontece? O lado dos hospitais, a gente sabe que tem um limitante, né? Então, o que o pessoal está apontando? Olha, existe o número de leitos, né? Então, esse é o ponto crítico. Por isso, está se trabalhando em cima de quarentena, tal. Por quê? Porque se deixar todo mundo na rua, vai subir o número, né? E você vai afetar os hospitais. Então, a parte dos leitos é que é o ponto crítico, se a gente fosse pensar numa linha em cima de um comentário que você está falando, né? Agora, essa linha de você refazer, se tivesse dentro do plano, poderia ser alguma coisa também. Vamos supor que a gente, aproveitando a sua ideia, você tem uma empresa, então, como é só uma empresa, ela tem, ou fazer o álcool gel, né? Só tem uma empresa, ela é um ponto crítico, mas as empresas já têm, ou todos os participantes do supply chain, já tem um processo que, se subir muito a utilização, a empresa B começa a fabricar também, porque ela já tem o perfil, já tem o modelo, já tem tudo. Então, a empresa crítica, né, o fornecedor crítico, ele vai ser avaliado para isso. Então, a partir do momento que você define o fornecedor crítico, você vai ter processos que podem ajudar que não quebre a cadeia, tá? Uhum. Tá? Então, o segundo ponto, o que é? É analisar e modelar. Então, a partir do momento que você define o crítico, você vai analisar e vai fazer o desenho de como vai ser a sua rede de suprimentos e os seus fornecedores. Vai começar a ver como que vai ser, como vai trabalhar em Travou de novo. contratos, vai trabalhar em cima de como serão as entregas, como vai ser o modelo Tá ruim aí, professor, de novo. de esperar um pouquinho. Vamos ver se volta. Voltou? Tá ruim? Voltou, né? Mais ou menos. Voltou? Marrom, Mais ou marrom. menos. Vamos lá. Vai reclamando aí. Tá? Vamos para o terceiro. Parou de novo, né? Eu fiquei com dúvida no segundo, professor. Momento, ele deve... No segundo, vamos voltar. Então, a primeira coisa, você tem 5 que vão trabalhar na sua cadeia de suprimentos. Dessas 5,
você vai ver quem é a crítica, né? Bom, é a terceira empresa. Então, nós vamos fazer algum trabalho em cima dessa daqui, sabendo que ela é o ponto fraco da nossa cadeia, né? Depois, no segundo momento, a gente já resolveu essa do ponto crítico, que a gente vai, o que nós vamos fazer, o que nós vamos tomar de cuidado tal, para essa terceira empresa. Para as demais, nós vamos analisar todas as empresas, né? E vamos modelar o nosso desenho, como que vai ser a nossa rede, tá? Então, você tem a empresa A, ela produz 100, né? Ela vai entregar na empresa B 100, vai entregar a empresa B vai fazer alguma coisa, vai entregar, porque aí vai reduzir um pouco, porque ela usa duas matérias-primas da primeira, ela só para fazer um produto, então ela entrega 50 na C, e aí vai indo. Então, o analisar e modelar é isso. Se você vai modelar como vai ser a sua cadeia, o que cada empresa vai entregar, o que cada empresa vai entregar por dia, por mês, por ano. Esse é o modelo, né? Como que a gente vai fazer a comunicação entre as nossas empresas? Como que a gente vai passar a informação que chegou, que eu estou usando e eu vou precisar, a minha produção subiu, a minha produção caiu. Então, como que vai ser o aviso do nosso negócio? Porque o negócio não é estático, né? Então, eu trabalhei numa empresa que ela fazia produto para Ford, né? Então a Ford ela tinha uma projeção de venda de carro, de fabricação e venda mensal. Então, semanalmente, ela passava informação para a empresa que eu trabalhava e falava, olha, eu estou mantendo a minha produção, então você mantém a sua. E aí tinha vezes dela falava assim, olha, a minha produção, meus vendedores estão apontando que vai cair minha venda, então segura a sua também. E a minha empresa segurava, passava informação para a empresa a gente trazia produto da Inglaterra, falava, ó, segura a exportação aí, porque a gente vai estar produzindo menos. Então, mas isso é tudo comunicação eletrônica que as empresas fazem, né? Então, o analisar e modelar é isso. Como vai ser o seu modelo de negócio, tá? Então, você faz uma análise e como você vai fazer o modelo do negócio. Ficou mais claro? Ficou assim, professor. Legal. Então, e o terceiro, né? Aí a gente vai compreender as características de cada ligação entre fornecedor, a empresa e a melhor gestão de suprimentos, né? E otimização. Então, aqui começa a se fazer vai estreitar o relacionamento entre duas empresas só. Como que vai fazer a comunicação da empresa A com a empresa B? Não da cadeia como um todo, mas vai ser só a empresa A e a empresa B. Como que você vai fazer a comunicação? Como que você vai avisar? Vai ser semanalmente? Vai ser diariamente? Cada empresa, cada ligação da corrente, né, ou da cadeia, tem uma particularidade. Então, a empresa A e a B, as duas precisam estar muito bem ajustadas para poder ir para frente. A B com a C precisa ter um ajuste. Agora, a A com a C, ela não tem que ter o ajuste, ela só depende de que a cadeia funcione, tá? Então, esse é o que ele está falando aqui. É a ligação entre fornecedores. Então, você tem o fornecedor A e o B, vão ter que estar bem.
O B e o C vai ter que estar bem ajustado. O A com o C não tem relacionamento nenhum de troca. Ele faz parte da cadeia de suprimentos. Tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Aqui ele traz no livro, ele traz para a gente um exemplo da empresa ferroviária OL, né? Então, ela trabalha com transporte ferroviário. E aí, com o apoio do sistema de supply chain, foi possível aproveitar as cargas que antes eram desprezadas pelo valor baixo, né? Então, às vezes alguém ia querer um transporte de carga, como era muito baixo, a empresa nem pegava porque falava, olha, eu não vou ter lucro nenhum, né? Então, eles fizeram todo um trabalho com o sistema de supply chain, organizando rotas, organizando lugar de portos e tudo mais, e começaram a aproveitar os transportes que eram de baixo valor e começaram a transformar numa maior eficiência, né, entre as empresas e a cadeia produtiva. Isso foi possível através de estudos do supply chain, tá? Então, comenta no livro, né, que a OL possibilitou um aumento de 7% de rentabilidade e representando a utilização de 400 novos vagões e uma economia de 20 milhões de dólares. Então, aqui tem esse link aqui, ele fala sobre esse estudo de caso da OL, utilizando a Supply Chain Management, uma ferramenta de supply chain. Para quê? Para cruzar informações, para fazer estudos, né? Outros fatores técnicos e tecnológicos, né? Ao implementar o Supply Chain Management, a empresa deverá levar em consideração não apenas os fatores internos, mas também a integração de processos ao longo da cadeia. Desta forma, a tecnologia torna-se fator essencial, o que gera altos custos com informática, acrescido da integração dos possíveis sistemas utilizados pelos fornecedores. Quer dizer, quando você vai fazer a implementação, você tem internamente os seus fatores que vão gerar informações, mas também você vai ter que ver como que você vai participar com seus sistemas dentro da cadeia de suprimentos, né? E o que ele fala aqui, é importante tecnologia, mas o alto custo, né? Qualquer coisa que você vai fazer com tecnologia, e além disso, você vai ter que preparar o que ele fala que é a integração dos possíveis sistemas. Você vai ter que pegar aquilo que eu falei um pouco atrás aí. Sua empresa tem um código de um produto, você vai ter que fazer alguma coisa para que o seu fornecedor ou seu cliente entenda que esse seu código é o mesmo código dele. E aí é que entra essa palavra integração, tá? Um outro exemplo, né, de supply chain management bem sucedido é o da Dell Computadores. Eles reconfiguraram toda a cadeia de suprimentos, podendo assim atingir pedidos customizados. Então, quem viu um tempo atrás aí os computadores Dell, a gente podia, através da internet, a gente montava o computador que a gente queria, né? Então, a gente... E isso só foi possível por causa da cadeia de suprimentos, porque aí a partir do momento que você monta seu pedido, a Dell disparava
através da cadeia de suprimentos para os fornecedores, para que fornecessem memória, que fornecesse disco diferente. Às vezes a Dell tinha um modelo de um computador que tinha um disco de um tamanho, mas em cima da cadeia de suprimentos, de toda interligada, podia se passar para o fornecedor, ao invés de um disco de 50, eu vou comprar um disco de 100. Mas tudo isso é através da cadeia de suprimentos, né? Então, ele comenta ainda com a gente, né, que acrescida essa vantagem competitiva, a empresa atingiu um lucro de 944 milhões em 1998, usando a cadeia de suprimentos, sendo classificada como a empresa de melhor desempenho no setor de tecnologia naquele ano. Tudo por causa de fazer todo esse trâmite com o supply chain, né? Essas conquistas são fruto do estabelecimento de distribuição direta, customização em massa, avançada parcerias obtidas com a implementação da ferramenta de Supply Chain Management. Então, quer dizer, você tem uma ferramenta e você tem toda uma equipe para se fazer esse gerenciamento, tá? Então, aqui tem um exemplo, aqui um gráfico, né, em cima da cadeia de suprimentos, né? Então, a gente tem, Professor, o de áudio um está oscilando lado, de novo. subfornecedor, que é um fornecedor antes da sua empresa, então ele que prepara esses... Oi? Tá oscilando áudio o está áudio. oscilando de novo. Está oscilando? Isso. Vamos voltar. Melhorou? Fala de novo, por favor. Melhorou? Agora sim. Ele tá... Mas ele tá oscilando. Ele aparece para mim uma telinha azul aqui. Toda vez que vocês logo reclamam. Vamos em frente. Então, o que a gente tem? Aqui dentro da empresa a gente tem o fornecedor. E aqui fora a gente tem o subfornecedor. Quer dizer, são os fornecedores desse nosso fornecedor. Então, a partir do momento que você entra no fluxo, esse fornecedor faz um suprimento para a nossa compra, né? E o nosso departamento de compras sinaliza uma demanda para ele. Então, aqui já tem uma comunicação entre o fornecedor e a compra. E também, a partir do momento que a gente estabelece uma demanda com esse fornecedor, vocês veem que aqui também tem uma dupla, esse fornecedor também vai repassar para os subfornecedores dele. Depois a gente tem, dentro da nossa fábrica, distribuidor, logística, é um processo dentro da nossa empresa. Aí a gente gera uma parte de venda, né? Então, da mesma forma, a venda vai fazer um suprimento para o cliente, esse cliente retorna com uma demanda, e aqui essa demanda é o que alimenta toda a informação para venda, que vai retornar tudo para dentro da nossa empresa e vai chegar em compras, vai chegar em fornecedor. E o cliente, ele vai passar para o consumidor. Então, aqui dá para perceber toda a interligação que tem. Então, a gente tem aqui o consumidor, né? Um exemplo de supermercado, né? Então, você tem lá todos os caixas de supermercado, eles concentram as compras, né? Vamos pegar um exemplo vamos supor que aqui a gente está falando de uma empresa como a Nestlé, né? Aqui dentro desse fluxo aqui. Aqui, no caso do consumidor,
a gente está falando das pessoas que vão no supermercado, lá no caixa do supermercado, ali passa ali Danone, chocolate e tal, e essas informações são concentradas e passam para a Nestlé. Então, a Nestlé vai acompanhando um histórico, né? Aqui em cima do cliente, ela vai acompanhando um histórico do que está saindo nos supermercados de produtos dela, né? E aí ela retorna para a área de vendas e fala, olha, a gente tá no o mercado tá nessa linha, tá consumidor. Dentro da área de vendas, a área de vendas comunica, fala para compras que precisa comprar matéria-prima, porque tá tudo dentro do limite e tudo mais. A área de compras fala para o fornecedor de chocolate, fornecedor de embalagem, fornecedor de qualquer outro tipo de material, né? E ele também dispara para os subfornecedores. Então, a cadeia de suprimentos, ela é assim, ela é totalmente interligada e cada um mais ou menos funciona como um Big Brother, né? Cada um está sabendo o que está acontecendo com o outro, com o seu a parte para frente da sua cadeia, e a parte que está na frente tem que retornar para os outros elos da cadeia para ter a informação correta, porque se em algum momento você perde a informação, você está contando, vamos supor que eles começaram lá falando assim, olha, a gente vai vender 1000 chocolates por mês, né? E de repente aqui não vende o 1000 chocolate. E aí eles vão acompanhando diariamente. Para vender 1000 por mês, teria que vender 30 e poucos por dia. E aqui eles vão alimentando. Olha, foi 30 hoje, 30 amanhã. Ah, mas no outro dia não vendeu nada. Aqui o pessoal já começa a ficar atento porque tem o pessoal da área de supply chain que faz as análises, né? Começa a ver se é uma tendência, o pessoal já tem alguns sinalizadores para reestudar, para avaliar. Não pode deixar ficar no automático, que as medidas são diárias, né? Tudo bem? Tudo. Aqui tem outro exemplo dessa empresa Fibria, que ela é líder mundial de papel e celulose, né? Ela foi criada a partir da Votorantim Papel e Celulose em 2009. Então, ela tinha como desafio diminuir os problemas da indisponibilidade de materiais, o que poderia gerar adotiva. Então, o que mostra aqui, né? Ela quer diversos problemas de falta de material, né? E aí, o que ela fez, né? Então, para otimizar a relação entre a empresa Fibria e os fornecedores, eles implantaram uma solução de supply chain management, que possibilitou uma maior eficácia na cadeia de suprimentos, com previsão das demandas e dos carregamentos entregues aos clientes. Quer dizer, então, a partir do momento que você consegue administrar, fazer um trabalho em cima da sua cadeia de suprimento, ter ideia daquilo que você vai produzir, daquilo que o seu fornecedor está entregando, mas tudo isso em cima de um sistema, em cima de processos, né? Então, são sistemas que vão auxiliar a gente nessa linha, tá? Então, muito mais ainda. Professor, você poderia repetir novamente
chamada está travando tudo, não estou entendendo nada. Pontos deram a FIB maior credibilidade, porque a partir do momento que você consegue entregar para o seu cliente, você começa a ter maior credibilidade. E como que você vai fazer para entregar o produto? Você também tem que receber, você também tem que ter um fornecedor que te entregue em dia para você cumprir o seu planejamento, né? Então, foi o que eles fizeram, através da cadeia de suprimento, da supply chain, eles chegaram nesse ponto, né? Interligando fornecedores, interligando clientes, né? Então, outro ponto principal que foi constituir a atualização dos documentos em tempo real, gerando informações consolidadas para tomada de decisão. Então, além de você ter toda a credibilidade de você ter os seus sistemas, você sabendo que o seu fornecedor estaria entregando direitinho, né? Você também acaba tendo informações você tem um sistema de informações que você pode trabalhar em cima de tomada de decisão, tá? Vamos falar um pouquinho do ERP agora, né? Então, o ERP é o Enterprise Resource Planning. Então, o Supply Chain Management é um sistema que ele trabalha interligado com o ERP, né? Então, o que ele é o ERP? Ele é uma forma simples como planejamento dos recursos empresariais, né? Então, o que ele fala aqui? O ERP, Enterprise Resource Planning, que pode ser compreendido de forma simples como planejamento dos recursos empresariais. Então, é um sistema que interliga toda a empresa, tá? Todos os recursos empresariais. Ele também se popularizou. Professor, não mudou o slide. Não mudou? Mudou agora. Mudou agora? Isso, mudou agora. Tá bom. Então vamos em frente. Vamos falando. Que hoje, desde a semana retrasada, hoje está o pior dia, viu? Então, o ERP também se popularizou na década de 90, né? Então, o ERP consiste em uma abordagem estruturada que busca otimizar a cadeia interna da organização por meio da utilização. Na aula passada a gente falou um pouco do ERP, né? E aí ele acaba interligando todas, e a facilidade dele é interligar todas as informações da empresa, tá? Então, o que a gente tem como dentro da empresa, internamente, né? A gente tem aqui uma base de dados central. Você tem interligação com representantes de vendas e serviços que alimentam essa base de dados. Tem área de vendas e distribuição. Tem a área de apoio a serviços. Tem a área de gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de matéria, pessoal do chão de fábrica, manufatura, pessoal administrativo, finanças e controladoria, tudo isso gerando informações para a diretoria e para os acionistas, né? E aqui, nas duas pontas, né, do lado esquerdo, a gente tem os clientes, do lado direito, fornecedores. Então, o que acontece? O ERP, ele faz todo o processamento interno, né, e
alimenta informações para os clientes e por fornecedores, que aqui vai ser a interligação com o sistema de supply chain, né? São as duas pontas dentro do ERP que vão levar informações para os clientes e para os fornecedores. Então, ele comenta com a gente aqui que o emprego no sistema ERP é essencial quando as operações e informações da empresa se tornam grandes e há a necessidade de uma gestão mais eficiente. Claro, se você tiver uma empresa grande com muitas informações, é muito mais viável um sistema ERP, um sistema todo interligado. Mas também existem sistemas ERP para pequenas empresas, né? Que precisa de uma forma ou de outra, pode não precisar. Você não tem uma empresa que você tenha produção e tenha tudo mais, mas você precisa ter um sistema ERP que vai te interligar todas as informações. Faturamento, com contas a pagar, com contas a receber, de alguma forma, você precisa da interligação das informações da empresa, né? Pode não ser um ERP muito grande, mas pode ser um ERP com pequenas funções que vão facilitar o andamento da empresa, né? Então, o ERP, ele constitui uma ferramenta eficiente e capaz de entregar e aperfeiçoa o atendimento ao cliente, aumenta a eficiência produtiva e distribuição. Além disso, fornecendo informações essenciais quanto ao desempenho da empresa e possibilitando a tomada de decisão aos gestores empresariais. Então, dar informação para os clientes, dar informação para os fornecedores, mas também tem toda uma eficiência produtiva dentro da empresa. A gente já falou algumas vezes, para a tomada de decisão, a diretoria, os executivos precisam saber como está a empresa, e a gente só consegue se a gente tem isso, todos os dados interligados. Então, tem todos os dados sumarizados, que você possa saber como está a vida da sua empresa, tá? Então, um exemplo da ERP é a Bosch, né? A Bosch, ela tem 2 plantas em Campinas, tem uma planta em Curitiba, uma outra em São Paulo, capital, e uma em Aratu, na Bahia. E ela atua na fabricação de autopeças e tem como principal cliente as grandes montadoras. Então, ela utiliza o ERP para fazer todo o seu controle de produção, controle de fornecedores, controle de clientes, né? Então, a principal necessidade da empresa é conseguir controlar os estoques e sua movimentação. Então, a gente aqui pode imaginar, né? Quanto de movimentação, quanto de estoque que a empresa tinha e precisava ter o controle, né? Ela também precisava fazer uma redução do tempo para fechar o balanço, né? Então, vocês sabem que a empresa precisa fechar cada mês, saber o resultado do mês anterior, logo no início do mês seguinte, para poder saber se teve lucratividade, se teve perda, né? E aqui, pelo que ele está falando aqui, que precisava reduzir do tempo de fechamento, né? Muito provavelmente a empresa demorava 10 dias do mês seguinte para fazer o fechamento. E 10 dias do outro mês, para você ter o resultado, se foi lucrativa, se teve prejuízo, 10 dias depois você já está perdendo tempo. Então, o que parece aqui que ela precisaria reduzir tempo, né? Eu trabalhei numa empresa que ela demorava 20 dias
para fazer o fechamento do mês. Vocês imaginem, chega no dia 20 do mês seguinte, a empresa não sabe se teve lucro ou prejuízo. Como que os executivos vão tomar a decisão? Você precisa saber logo no primeiro, segundo dia do outro mês, para saber, olha, prejuízo, o que eu vou fazer, que ação eu vou tomar. Se a empresa tem um fechamento no dia 20 do mês seguinte, já andou mais da metade do mês, como que ela vai tomar decisão, né? Então, o tempo de fechamento de balanço é bastante importante. Você com o sistema ERP tem toda a facilidade para melhorar esse tempo, né? Com isso, também comprometimento dos colaboradores com a gestão da informação e sua qualidade e, por fim, o aumento do número de peças produzidas, aumentando assim a eficiência produtiva da planta. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem todas as informações, que você tem todo o controle de máquinas disponíveis, de o que você vai precisar produzir, com certeza você consegue trabalhar em cima também. Você vai trabalhar em cima de defeitos, de peças. Tudo isso você vai aumentar o número de peças produzidas com qualidade, né? Então, quais as vantagens de você ter um ERP na sua empresa, né? Primeiro, redução de custos, erros e fraudes, porque a partir do momento que você tem tudo interligado, você não vai ter erros, porque já foi um sistema que foi testado bastante, é um sistema que tem em outras empresas, né? E como também é um sistema que é fornecido por um fabricante de sistema, com certeza ele tem todas as possíveis portas de fraudes no sistema, todas controladas, né? Que mais? Otimização das informações e suas qualidades, e sua qualidade, né? Quer dizer, você tem as informações corretas, não são informações chutadas, né? Informação da tomada de decisão empresarial, otimização da tomada de decisão empresarial, quer dizer, a informação estando mais rápido na mão dos diretores ou quem toma a decisão, né? Eliminar retrabalho de processos e informação redundante ou desconecta, né? Então, eu sempre dou o exemplo do cadastro de clientes. Então, se você tem um banco de dados único, que a área de vendas usa o cadastro de clientes, a área de contas a receber usa o cadastro de clientes. Se você tem um cadastro único, a informação é única. Se você tiver um sistema que tem um cadastro de clientes para a área de vendas, um cadastro de clientes para a área de contas a receber, se você faz uma atualização em um, esquece de fazer atualização no outro, isso não tendo um banco de dados integrado, você vai ter informações redundantes e desconectas. Você pode cadastrar num determinado, você pode fazer uma alteração num determinado cadastro e no outro não. Então, se você tiver um ERP com banco de dados centralizado, você vai eliminar o retrabalho de processo, informações redundantes e desconectas, tá? Redução do tempo de respostas e posicionamento da empresa no mercado, né? Então, você imagina, um cliente liga para você, se você tem todas as informações no seu sistema, um cliente liga e fala assim, eu quero comprar 10 mil desse produto. Você vai no sistema e vai falar para ele, olha, eu tenho, não tenho, vai ficar pronto daqui 10 dias, você está dando uma informação. Agora, você imagina o cliente ligar para você, olha, eu quero comprar 10 mil dessas peças, você falar, eu não sei, eu vou ter que fazer um levantamento. Olha a credibilidade como que fica para sua empresa no mercado, né? E redução do lead time, né? Alguém sabe o que é lead time? Tempo de entrega? É o tempo de entrega, né? Então, ele é o tempo desde o momento que você faz o pedido até a entrega, tá? Então, aqui tem uma definição, né?
a palavra lead time pode ser compreendida como tempo de uma atividade desde o seu início até sua conclusão. Tá? Então, se ele diz ali que a gente vai ter redução do tempo de lead time, porque a gente vai ter maior controle, vai ter sabendo em que momento você vai comprar, qual fornecedor que pode te atender melhor e tudo mais. Então, mas vai reduzir o tempo do lead time, tá? E as desvantagens de você ter um ERP, né? Alto custo quanto à implementação, que exige análise da relação de custo-benefício de forma objetiva. Então, a gente não pode ir comprando qualquer sistema ERP, porque pode ser que a gente está comprando um sistema gigantesco e a nossa empresa não precisa de tudo isso, né? É aquela coisa que a gente fala que é um canhão para matar um mosquito, né? Então, os custos de uma implementação de um sistema ERP são altíssimos, então os administradores têm que fazer bastante análise de qual o sistema ideal para a nossa empresa, tá? Excesso de controle, o que poderá gerar resistência à mudança, e em alguns casos até desmotivação de parte de colaboradores resistentes ao novo, né? Esse é um problema que acontece bastante nas empresas na implantação de um sistema ERP. Muitas pessoas ficam preocupadas que vai implantar um sistema, que vão ser mandadas embora, que elas vão deixar de fazer determinada atividade, porque a maioria das pessoas elas são resistentes a mudanças, né? Então elas ficam tão acomodadas no lugarzinho dela, né? Então ela não quer fazer nada novo e acha que uma implantação de um sistema pode gerar perda de poder e tudo mais. Então, é uma desvantagem. Isso é bastante... acontece muito na implantação de sistema, né? E normalmente as consultorias, elas colocam uma função, uma pessoa chamada gerente de mudanças, né? Então, esse profissional, ele vai fazer reunião com as pessoas que vão estar envolvidas na implantação do sistema para mostrar para as pessoas o que vai ser mudado, porque tem muito esse lado de achômetro, né? Então, aí gera todo um ponto de desmotivação e acaba impactando na implantação dos sistemas, né? Um outro dependência do provedor do sistema escolhido, obrigando a empresa a uma análise criteriosa. Então, muitas vezes, quando você vai comprar uma ferramenta dessa, você tem que saber quem são os clientes desse fornecedor, desse sistema. Imagina se você for o pioneiro, né? A possibilidade de você comprar um sistema com problema é grande. Então, é um lado importante, porque você vai ficar na dependência desse fornecedor. E se o sistema dele não tiver muito bem preparado, você está colocando todas as suas informações, todos os seus processos nesse sistema. Então, tem que ter uma análise criteriosa, saber quem são os clientes desse provedor do sistema, tem que conversar com esses clientes, você tem que ver quais são os problemas desse fornecedor, né? E aí é todo um trabalho mesmo que o gestor da empresa tem que fazer, tá? E aí, outro ponto é imposição dos padrões e tarefas de acordo com o padrão adotado pelo sistema, né? Então, muitas vezes você vai ter que mudar o seu padrão de trabalho para se encaixar no padrão do sistema, porque é aquilo, o sistema já vem pronto e a gente tem que usar o mesmo padrão dele, tá?
A gente tem um outro exemplo aqui de um ERP, que fala o ERP da Microsoft, o Dynamic, ele é utilizado pelo Cinemark, né? Então, o que o Cinemark buscou com a implantação desse ERP, né? Eles fizeram um estudo nos Estados Unidos, né? Que é uma ferramenta aderente às regras administrativas e financeiras impostas pelos órgãos de regulamentação dos Estados Unidos e o Sarbanes-Oxley, né? Então, existem regras nos Estados Unidos ligado à parte contábil, à parte de processo interno, e aí esse sistema atendeu bem o Cinemark. Então, é aquilo que a gente vem falando, né? O, o sistema ele tem que estar adequado à empresa, né? Então, se adaptou bem o Cinemark, se adaptou ao que o Dynamics apresentava, né? E o que ele trouxe, né? Essa ferramenta possibilitou ao Cinemark não apenas o cumprimento das exigências legais, também gerar relatórios financeiros de forma rápida e sua utilização por diversos profissionais para planejamento estratégico da empresa, buscando assim desenvolver ações comerciais, publicitárias, estratégicas, né? Estratégias visando o crescimento da empresa. Então, até aqui o lado de compra de bilhete pelo QR Code, aqui tem um exemplo e tal. Tudo isso dentro do sistema ERP do Cinemark. Né? Então, o que a gente pode falar? Né? A gente pode perceber, não é possível negar a importância da tecnologia da informação nas empresas e nos negócios. Então, a tecnologia tem que estar envolvida tanto no supply chain como no ERP, né? Então, o sistema do ERP, em regra, eles buscam maximizar o desempenho de cada um dos processos da empresa, tá? Mas para o gestor deve estar claro que para aproveitar ao máximo o que a tecnologia proporciona, são fundamentais as interações, inclusive entre os processos de negócio e entre cada uma das empresas da cadeia de valor. Né? Deu para ficar claro, pessoal? Uma pergunta? Algum comentário? Professor, ficou faltando lá no críticos anterior da ERP, tem planejamento e reengenharia da cadeia de suprimentos, está no livro, como ponto crítico também. Em que lugar eu não entendi? Você falou dos pontos críticos da ERP, né? Sim. Aí você colocou lá os exemplos, mas tem um exemplo que tem no livro, que é o planejamento e reengenharia da cadeia de suprimentos. Aqui? Isso, aí não tem. Tá. E no livro fala que isso é também um critério crítico Você consegue comentar com a gente o que é isso? Então, eu estou lendo agora o livro ao mesmo tempo, que eu acabei de baixar. Fala para mim, eu comi bola. Fala para mim. O que está escrito aí? Está escrito assim, ó, no livro, assim, ó, como critérios, né? Críticos. Planejamento e reengenharia da cadeia de suprimentos. Tá bom. Então, o que acontece? Aí muitas vezes, você no ERP, né? Se você já tem uma cadeia de suprimentos, você vai colocar um ERP, pode ser que você precise mudar a sua cadeia, porque o ERP vai estar gerando algumas informações que não estão de acordo com a cadeia de suprimentos. Então, por isso que ele fala aí, que uma desvantagem é você ter que fazer uma reengenharia. O correto seria você primeiro implantar um ERP, né? Deixar ele com toda a parte funcionando e depois você fazer um supply chain, fazer a cadeia de suprimentos. Agora,
esse ponto que está no livro. Se você já tem a cadeia de suprimentos e você vai implantar um ERP, muito provavelmente você vai ter que fazer uma reengenharia, você vai ter que comunicar a sua cadeia de suprimentos, as empresas, que você está implantando um sistema ERP novo e vai ter que redesenhar, muito provavelmente vai ter que fazer, como ele fala aí, né? Você vai ter que fazer uma reengenharia, vai ter que redesenhar a sua participação dentro dessa cadeia, tanto como fornecedor, tá? Como cliente. Os seus fornecedores atrás de você precisarão estar sabendo que você está mudando. Esse é um ponto importante. Deu para entender? Marco, deu para entender, mas no meu não tem isso que ela falou. No meu livro não tem. Eu escrevi aqui agora que você explicou, mas no meu livro não tem. Eu devo estar com o mesmo livro que você. Provavelmente. Não, porque eu estou respondendo agora o sistema da faculdade, estou com várias telas abertas e eu acabei de dizer. Acabei de baixar o livro. O que pode ter acontecido é que eu baixei, eu não sei se a Nathalie, se eu tinha mandado esse livro para ela. Eu baixei o livro no início do ano, eu baixei de um lugar que é chamado Sala do Professor, tá? Então, pode ser que eles inseriram isso. Eu vou retomar, mas legal. O comentário é procedente. Não, é legal porque a gente não sabia. O meu não tá. Eu tô com aquele que o senhor me mandou, mas eu tô com a apostila também. É que a minha apostila é de 2018, né? Entendi. No semestre que eu tranquei. Então pode ser isso também, que a minha e aquele que o senhor mandou não tenham. Não tenha. Mas tranquilo. Comentários são. Eu posso ter comido bola também. Isso aí não tem. Essa parte eu vi, mas foi antes porque eu tô anotando todo o seu slide. E tem no seu slide que tá tá abaixo do quanto aos sistemas externos. Estes relacionam-se com a gestão de relacionamento e das expectativas dos acionistas e diretores de stakeholders. Aí tá lá o planejamento e a reengenharia de cadeia de suprimentos. Na visão de Cooper e de 1997, a integração da cadeia de suprimento deve ser feita em 3 momentos. Você colocou. Acho que eu comi bola, então. Não tem problema. É bom assim porque mostra que vocês estão prestando atenção. Era para ver se vocês estavam prestando atenção. Mas legal, a participação. Engraçadinho, né? Vocês ficam assistindo a novela aí. Roda, né? roda, Jequiti. Então, pessoal, é isso. Além disso, obrigado pelo comentário. É isso aí que a gente quer. Então, o que vocês vão fazer de atividade, né? Vocês vão procurar na internet, né? Algum caso, que vocês vão olhar lá, tem diversos casos de supply chain, né? Então, eu queria que vocês lessem um pouco e ver quais são os benefícios, sei lá, qualquer empresa que tenha um estudo de caso, que vocês dessem uma lida e vissem os benefícios alcançados em cima da cadeia de suprimento. Faz uma breve descrição, umas 10 linhas ali, e posta lá na pós-aula, tá? É tranquilo, não é nada. É mais aquilo que eu comentei com alguns colegas. Prof, pode repetir para fazer? O que vocês vão fazer vocês vão pesquisar na internet, tá? Um caso sobre supply chain management, já estou gaguejando. Supply chain management, tá? Sei lá, de repente pega um caso eu passei ali para vocês o caso da OL, né? Mas tem milhões de empresas, vão no Google Acadêmico lá, tem milhões de casos. Vocês dão uma lidinha, né? E fala o nome da empresa e vê o que eles fizeram e quais os benefícios
que eles alcançaram implantando o Supply Chain Management, tá? É mais para ir acostumando vocês a fazer pesquisa, tá? Tá bom. Tá bom? Não fica triste, não. Ok, obrigado, prof. Obrigado, gente. Acho que por hoje, acho que é só. Tá bom, boa noite, obrigado. Boa noite, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.